nosso boa noite, nossos queridos irmãos da cidade de Cruz Alta, nosso boa noite especialmente a todos que compõem esta casa com as mãos unidas, a todos que compõem essa casa com as mãos unidas e com as mãos unidas, né? Então, a cada um que aqui está conosco na noite de hoje, nós convidamos para juntos refletir um pouquinho sobre o que nos diz a Joana de Ângeles, dentro dessa doutrina de luz e de amor que tanto nos auxilia e que tanto nos oferece, e que a gente vai pegando as nesgas, os pouquinhos, as rebarbinhas de tanto que ela nos oferece. Da grandeza da doutrina espírita, gostaríamos de lembrar o nosso querido irmão que já desencarnou de Santa Maria, Oscar Einloff, palestrante espírita, e que ele era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em vida após a morte e totalmente contrário a qualquer pensamento de vida após a morte. Depois que ele participou de um fenômeno de materialização na cidade de Curitiba, como pesquisador, como cientista, ele começou a pesquisar a doutrina espírita e se tornou um excelente palestrante e expositor da doutrina espírita. E ele dizia assim: na doutrina espírita nós temos material para estudar 10.000 anos. Então, o conteúdo que nós temos para estudar, para aprender, para crescer, para evoluir, e cada dia a gente pega uma vírgulazinha que já é uma alavancagem na nossa evolução. Como nós temos a grandeza de Joana de Ângeles, esse espírito grandioso que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco nos trouxe a coleção psicológica, que é composta de 16 obras, 16 livros, a coleção psicológica da Joana de Ângeles. E esta obra, que se chama Vida, Desafios e Soluções, é o 8º volume da série psicológica da Joana de Ângeles. E dentro dessa grandeza de vida, desafios e soluções, que nós olhamos assim: vida, o que tem de mais? Desafios, o que tem de mais? Soluções se encontra todo dia. Mas dentro dessas 3 palavras, nós temos o conteúdo de nossa existência na face da Terra. Daí, quando nós vamos para os desafios, nós vamos para a realidade da nossa vida, cujos desafios, quando não são bem compreendidos pelo ser humano, às vezes faz com que o ser humano chafurde na experiência terrestre. Quantas pessoas não aguentam, não resistem quando se apresentam para nós crescer, para nós evoluir, não resistem aos desafios que se apresentam para a nossa vida. Às vezes uma doença séria, grave, às vezes uma separação de um casal, às vezes a perda de um emprego, às vezes o desentendimento de uma pessoa querida. São desafios. E todo dia, todo momento nós estamos nos defrontando com desafios, cujos desafios, quando nós não entendemos, nós chamamos de problemas. Não sei quanto problema. E quando nós passamos a entender, pela grandeza dessa doutrina de Jesus de forma rediviva, que nos traz a orientação para a vida, nós começamos a entender os desafios. Nós vamos ver que são eles o caminho, os degraus que a suprema sabedoria do universo coloca em nossa frente para que nós possamos crescer, evoluir. Então, enfrentando com grandeza, com firmeza, com sabedoria os desafios, nós vamos procurando e vamos encontrando as soluções.
E à medida que nós vamos encontrando as soluções para os desafios que se nos apresentam, nós vamos nos preparando cada vez mais para enfrentar novas jornadas, jornadas maiores, grandiosas, enfim, e com isto alçar voo rumo à perfeição que Jesus, o Mestre Supremo, nos trouxe para nós nos crescer, evoluir, nos alçar voo rumo ao Supremo Árbitro do Universo. Então, aqui está obra, o livro Vida, Desafios e Soluções, que é uma grandiosidade e que hoje nós trouxemos só uma vírgulazinha. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco é a psicografia. Então, dentro desse contexto de vida, desafios e soluções, nós trouxemos hoje um enfoque especial para a meditação. A forma de meditar, porque nos ajuda muito. A visualização mental, porque nós temos uma grandeza que para nós ainda é uma caixa de surpresas, a mente humana. A mente humana é uma grandeza que nós não conseguimos ainda decifrar. Mas de uma maneira simples, a Joana nos auxilia a praticar a meditação e a visualização mental, que vai nos auxiliar a alavancar a nossa vida para um rumo melhor, para a felicidade. Para o bom desempenho de vida é necessário, é obrigatório nós fazer uma autoanálise. Cada dia de nossa existência é fundamental que nós façamos uma autoanálise da nossa existência, da nossa vida, analisando outras pessoas, porque é natural eu ver as minhas virtudes, o bonzão, o grandão, aquela pessoa bondosa, cheia de amor. Agora no outro eu vejo os ciúmes, vejo o ódio, o rancor, a inveja. Então é importante nós observar o outro, porque quando nós vemos essas situações nele, nós temos que daí nos perguntar, mas e como eu sou? Em relação àquela situação, o fulano agiu, não agiu muito adequadamente, mas e como eu agiria naquela situação? Então isto nos auxilia a fazer a autoanálise das nossas atitudes, para que nós possamos nos corrigir, enfrentar os nossos defeitos, as nossas mazelas. Nós precisamos enfrentá-las. A finalidade, quando nós enfrentamos essas mazelas, nós vamos aprender a enfrentar os desafios e vamos encontrar as soluções. Porque se nós não enfrentar a nossa personalidade, não fizer a nossa autoanálise, nós nunca vamos estar preparados para enfrentar os desafios. E a meditação, a Joana nos fala que é excelente. É excelente. Mas ela fala da meditação fora daquelas da religião, dos rituais, embora esses rituais, aquelas formas específicas de meditação das religiões sejam excelentes, mas ela nos convida para fazer algo mais simples, que não seja muito complexo, e essa meditação é uma terapia. Ela nos dá a oportunidade de aprofundar a sonda no si, na personalidade. Nós vamos depois fazer uma técnica de relaxamento mental, de relaxamento mental e de meditação,
que isto tudo vai nos auxiliando a compreender como é que nós vamos nos entender, vamos descobrir as nossas mazelas para passar um pincel sobre elas, vencê-las, porque essas mazelas, muitas vezes, nós podemos imaginar elas, as mazelas do ser humano, como bolsas cheias de areia que não nos deixa alçar voo sobre a magnitude do universo. Por quê? Nós precisamos nos libertar dessas mazelas para abrir os canais de ligação com as forças do universo, que estão sempre à disposição para nos auxiliar e para nos alavancar rumo à vida, rumo à felicidade, rumo ao nosso próprio sucesso. Então, estas mazelas nós vamos vencê-las. E a Joana nos fala, são muitas as escolas que falam sobre meditação, que trazem métodos de meditação. Ela nos fala sobre isto. Porém, muitas exigências de detalhes e de rituais. E a Joana nos diz que não precisa tudo isso. Respeitados esses rituais, essas exigências, mas desnecessários no caso presente que a Joana está tentando nos auxiliar a compreender. No caso da Joana, não são importantes posturas específicas, tem que parar desta forma para meditar, mantras, alguns sons específicos, ela que não precisa isso tudo, palavras-chave, melodias, não é necessário. Se nós quisermos para treinar, começar a praticar a meditação, uma musiquinha suave, podemos colocar, ajuda a relaxar. Agora não podemos ficar dependentes dela. Se nós ficar dependentes, depois a gente não relaxa, não acalma e não consegue entrar em meditação sem a melodia. Não podemos ficar dependentes, nos diz a Joana. São importantes, deixa eu ser à vontade, mas ela diz assim, não o constrange, não o obriga. Nós não podemos ter rituais, formas que acabem nos constrangendo ou nos obrigando a fazer desta forma. Então nós precisamos alguma coisa, algum método que nos deixa à vontade para meditar. E ela vai falando. E ela já começa aqui, falando sobre a respiração profunda. E veja por que a Joana fala sobre a importância da respiração profunda. E ela diz assim, a humanidade terrestre respira muito mal. A humanidade terrestre respira muito mal. Então nós precisamos praticar a respiração profunda, não só na meditação, especialmente na meditação, mas todo dia, quando nós nos lembramos, no banheiro, durante a refeição, caminhando, andando de carro, trabalhando, a respiração profunda. A humanidade terrestre respira muito mal e isso é fundamental nós compreender. O pulmão, ele precisa encher de ar. Porque se a nossa respiração é assim, curtinha, o pulmão, se é grande, ele enche de ar só um pouquinho. Vai pouco ar para a corrente sanguínea e fica o gás carbônico na corrente sanguínea. Nós temos 60 trilhões de células que compõem o corpo físico. Elas precisam de oxigênio, que é vida. Por quê? O gás carbônico é tóxico, traz doenças,
é insalubre, é insalutar. Nós precisamos de algo que seja salutar. E salutar é o oxigênio. O oxigênio traz vida para o corpo, renova as células, nos traz ânimo, o cérebro trabalha melhor. Então, a humanidade terrestre respira muito mal, porque ela respira curtinho, ela não enche o pulmão de ar. À medida que nós temos a respiração abdominal e depois torácica, nós enchemos todo o pulmão de ar. Encheu o pulmão de ar, este ar entra na corrente sanguínea, vai para o cérebro e relaxa o cérebro, acalma o cérebro, e aí a mente humana está preparada para se conectar com as forças do universo. Gás carbônico dos pulmões, elimina na totalidade. Acumula devido ao mal respirar o gás carbônico, é falta de saúde. Quando nós colocamos oxigênio para dentro do pulmão, ele elimina doenças e restabelece a saúde. Oxigênio no pulmão. Postura para nós meditar, relaxar, não precisa, não é necessário. Aprumo esotérico, aprumo conforme yoga, não é necessário, fica pesado, cansativo, nós ficar ali tipo uma múmia, excelente para quem pratica, para quem gosta, mas a Joana diz que não é necessário, que é para nós procurar uma posição confortável e tranquila, seja sentado, seja deitado, com os olhos abertos ou com os olhos fechados. No meu caso, se eu fizer deitado, eu não vou meditar, porque quando eu deito para dormir, e o resto do Pai Nosso, não termino o Pai Nosso, o Geninho já estou roncando, eu já estou ficando pardo, roncando. Então, não dá certo. Então, procurar uma posição que nós nos mantenhamos acordados e podemos chegar até naquele estágio ali, acordado, meio sonolento, aquele é o ideal, porque ali nós relaxamos. Este é o ideal. Técnica para relaxamento mental e físico. Concentrar no próprio corpo nos convida a Joana. Por etapas, no couro cabeludo, na testa e assim vai. Então, respirando profundamente, aspirando pelo nariz, soltando pela boca, calma. Vamos mentalizar o couro cabeludo, vamos mentalmente ver o couro cabeludo, depois vamos mentalmente ver a testa, a garganta, o tórax. Sempre respirando profundamente, podemos ver o coração batendo, bombeando sangue. Aí nós vamos acalmando, relaxando. Por que este sistema que a Joana nos explica? Porque o ser humano, ele normalmente tem a mente muito difusa, muito dispersa. Nós pensamos em 1000 coisas ao mesmo tempo. A velocidade da mente é muito grande e isto não deixa ela se concentrar com as forças universais, não conecta. Para nós nos conectar com as forças universais, com os mensageiros divinos, com Deus, nosso Pai, nós precisamos fazer com que a mente humana acalme e ela tenha menos vibrações por segundo. E por isso, então, a respiração profunda, concentrar em uma só coisa, não pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, vai acalmando o ser. Quando acalmou, nós vamos começar a usar mais e melhor a mente humana. Cuidado os médios ostensivos, porque daí de repente está relaxando, relaxou, acalmou, de repente entra em trânsito. Não é o ideal. Então, se algum médium
ostensivo presente, quiser ficar então com as vistas abertas, é melhor. E vamos concentrando na face, outros órgãos, até os pés. Nós vamos relaxando, pensando em uma parte do corpo, no tórax, no abdômen, nas pernas, nos pés, e daí nós vamos descarregar a energia negativa, conforme nós vamos ver à frente. Neste momento, ao chegar aos pés, já vamos fazer a higienização energética, espiritual, através da técnica da luz. Técnica da luz já é o que meditar. Então nós relaxamos, acalmamos o nosso ser, daí nós vamos tentar eliminar a energia negativa, fazendo entrar um impacto de luz superior sobre nós. Quando nós então relaxamos, nós vamos aplicar a técnica da luz, visualizando uma grande luz sobre nós. Vamos ver essa luz adentrando no chakra coronário, no centro de força coronário, essa luz penetrando, inundando todo o cérebro, inundando o pescoço, o tórax, o abdômen, as pernas, os pés. E essa luz, à medida que ela penetra em nós, ela vai levando para baixo em descarga, tirando do corpo físico as energias negativas, pegajosas, pesadas, vai drenando e saindo através dos pés. E em seu lugar vai ficando esta luz, que vai nos conectando, nos plugando com as energias superiores do espaço. O que já é o que meditar. Então, o tempo que nós vamos meditar, inicialmente, um tempinho breve para criar o hábito, ampliar conforme nós suportamos. E a Joana nos fala 30 minutos, 60 minutos, o ideal. Mas isso é a Joana que fala, não sou eu, porque nós temos que ver a nossa condição. Para mim, a perfeição, o que é melhor, não a regra, mas a forma que nós nos sentimos bem. Então, se nós conseguimos meditar aí 5, 10 minutos inicialmente, está ótimo, excelente. Se nós vamos fazer isso uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, cada um sabe de si. Mas só que é importante nós nos organizar, estabelecer uma disciplina. Tal dia, tal hora eu vou fazer meditação, porque se nós não fizer assim, nós não praticamos. E essa meditação tem um valor para nós muito grande, tanto fisicamente vai nos trazer saúde, como o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual para nós enfrentar os embates de cada dia. Porque se a mente humana está sempre assim, se apresentou a dificuldade ou drama, nós não temos condições para enfrentar aquele desafio e encontrar a solução. Agora, se nós estivermos calmos, tranquilos, equilibrados, nós vamos enfrentar aquelas situações com segurança. É o que nós precisamos. Sobre o tempo não há regra, mas o auxílio para a mente em desalinho. Porque nós precisamos da meditação, porque todo dia nós temos 1000 contubérnios da vida, 1000 dificuldades, 1000 dramas que nós temos que enfrentar. E aí nós precisamos então encontrar o silêncio interior, o estado de prece. O que é o silêncio interior? Buda, quando meditava, se caía o mundo na volta, ele estava ali concentrado. O estado de prece. O pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, capinava o seu jardim e um frade lhe perguntou:
Mas, Francisco, o que você faria agora se você soubesse que ia falecer, que ia desencarnar? Ele continuaria capinando o meu jardim. Estado de prece. O estado de prece não é estar fazendo prece permanentemente, mas é estar bem, estar em paz. Isto nós precisamos buscar. Aqui o ápice da vitória. Às vezes a gente não para comer, aquilo é uma porrilha, é uma loucura. Às vezes a gente nem senta para comer. Uma vez, há pouco tempo atrás, eu atendi no atendimento fraterno uma menina lá em Panambi, uma moça de em torno de 26 anos, por aí. Mas assim, do nível de ansiedade, coisa astronômica. Eu perguntei para ela, digo, você senta para comer? Não. Enquanto eu vou comendo, eu sempre vou fazendo alguma coisa. Senta para fazer a refeição. Não empurra para dentro a comida, não soca a comida para dentro. Coloca na boca, mastiga. Aproveita aquele momento para dominar aquela ansiedade, aquela velocidade da mente. Calma, calma, paciência. Porque se nós não tivermos esta, nós não temos as condições para enfrentar os desafios e encontrar as soluções. Emoções equilibradas, precisamos harmonia do pensamento. Se o pensamento está sempre a mil, como é que nós vamos ter harmonia? Não tem como. Não tem como. Nós temos que dominar, e nós vamos falar sobre essa velocidade do pensamento. Segurar a velocidade dos pensamentos, os ciclos por segundo. Falamos antes que a mente humana, quando nós estamos agitados, ela tem um ciclo de velocidade altíssimo. Nós precisamos respirar profundamente, acalmar, relaxar, para que os ciclos mentais diminuam e eu tenha mais segurança para decidir, para agir, para tomar decisões, para falar. Evitar de eu reagir quando alguém me ofende ou me larga uma palavra atravessada que eu não gosto e eu reajo. Não posso reagir, eu tenho que agir equilibradamente. Se às vezes eu tenho vontade de retornar aquela ofensa, morde a língua, nem que tenha que ir para o pronto-socorro depois de ir uns pontos, mas não ofender o outro, e a consciência não pesa. Mas nós temos que controlar a mente humana. Exemplo do corcel. A mente é um corcel rebelde. Necessita ser domada, conduzida a valores superiores. Então imaginemos assim um veículo num lançante abaixo, sem motorista. O desastre que acontece. Assim é a mente humana se nós não controlarmos. Um dia eu fiz um curso do poder da mente e daí o instrutor disse assim: é necessário que você cavalgue a sua mente sob pena de, se não o fizeres, alguém fará por você. Então nós temos que dominar a mente humana. Temos 1000 apelos, 1000 preocupações, 1000 solicitações todos os dias, que se nós não controlar isso tudo, vai deixar a mente humana esgotada, agitada, retirando-lhes a capacidade de concentração. E é quando ela é exigida demais, ela se torna incapaz. E aí nós vemos aquelas pessoas que, entre aspas, saem do ar. Um risco muito grande. Então, o primeiro benefício quando nós fizermos esses exercícios é o oxigênio em quantidade no organismo.
a renovação orgânica dos órgãos, dos músculos, mais disposição, mais ânimo para a vida, para as atividades. Se nós praticar esta respiração profunda, em pouco tempo nós já vamos sentir essa transformação, mais ânimo para a vida. Só nesses exercícios de relaxamento mental, de respiração profunda, já modifica a estrutura normal do ser. Aí já a absorção e a eliminação do ar se torna mais saudável e o corpo físico, com certeza, mais saudável. O que meditar? O método da visualização. Ele enriquece o pensamento e a memória, torna-se também mais afetivo. Então, o método de visualização. Nós temos a mente consciente, que nós estamos aqui vendo, escutando, analisando. Mas aí nós temos o subconsciente, que é a mente humana mais profunda. Este subconsciente, ele entra em contato com as forças do universo para agir e buscar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos. Nós precisamos usar a mente humana através da visualização mental para atingir o objetivo. Exemplo, mentalizar esta grande luz nos envolvendo, nos penetrando. Antes de sair de casa, na oração, eu faço uma visualização mental sobre o Centro Espírita Mãos Unidas. Uma grande luz envolvendo este trabalho a cada um. É a mente humana, através da fotografia mental, trabalhando para que as coisas se harmonizem, para que dê certo. Vou sair para o trânsito com o veículo. Na oração, uma visualização mental de uma luz envolvendo o veículo, me conduzindo até o Mãos Unidas, e esta luz conduzindo o veículo até o nosso lar. A mente humana sendo trabalhada através da visualização mental. O que visualizar para relaxar? Por exemplo, nós estamos fazendo exercício de relaxamento mental. Eu estou aqui, dentro de um centro espírita, já é um ambiente especial, mas eu posso procurar um ambiente mais tranquilo, que eu esteja sozinho, para me pensar só naquele assunto. Eu me desloco para uma grande coxilha, que é toda coberta de grama, uma grama verde bonita. Eu me agacho, eu me abaixo, eu toco mentalmente a mão nessa grama e eu sinto a grama. E olho à volta, eu vejo toda aquela grama. Eu estou me isolando dos demais pensamentos e me concentrando em um só pensamento. Com isto, relaxando a mente humana. Isto é fundamental. Viver este local visualizado, viver um fato agradável ocorrido. Todos nós, em um determinado momento da vida, nós tivemos um fato que a gente gostou. Qualquer coisa que a gente possa imaginar. As mulheres, não no tempo de hoje, porque hoje já não casa mais no altar. Ano passado casava no altar, na igreja. Aquilo de repente era o máximo para a mulher, aquele momento alegre, feliz. Ou um momento que viveu com a família, uma alegria, um jogo de futebol na pescaria, um momento agradável, aquele momento agradável que a gente retira debaixo das dificuldades do dia a dia e que nós possamos viver aquele momento alegre. Isto impulsiona energia para o nosso próprio ser.
E isto, aos pouquinhos, vai abrindo campo de vibração para que as forças da natureza possam penetrar em nós. As energias universais, a divindade, o universo ligar-se a nós. Isto é fundamental. Os espíritos superiores vão aproveitar este momento que nós temos de paz para chegar até nós, nos trazer lineamentos necessários, nos trazer intuições, ideias, acalmar. É fundamental. Um fato agradável que nós temos na vida, reviver, já falamos, sentir os bons momentos, vamos à frente. Fato desagradável, às vezes estes traumas, eles nos causam muita dificuldade. Enquanto nós não resolvemos esses traumas da vida, que às vezes estão dentro de nós, lá no fundo do nosso ser, nós não conseguimos soltar esses sacos de areia para alçar voo rumo ao universo. Então, quando nós relaxamos e encontramos um fato desagradável, eles têm resíduos ácidos, ressentimentos, nós precisamos aplicar sobre ele o perdão. De repente, uma pessoa que eu magoei, que eu machuquei, eu mentalmente pedir-lhe perdão, ou alguém que me magoou, que me machucou, eu pedir-lhe perdão e envolvê-lo em luz, é fundamental para nos libertar, a fim de que esta mente libertada, ela possa encontrar as coisas boas, as coisas superiores da vida. Visualizando este que nós vamos passar, porque o tempo não permite, este também não. Objetivo: visualizar todo o ser inundado em uma grande luz, em uma corrente de luz. A se iluminar, permanecer por 3 minutos. Aquela luz superior que nós vimos penetrar em nós, nos ilumina totalmente. Vamos permanecer mentalmente visualizando durante 3 minutos o nosso ser totalmente envolto em luz. Isto auxilia muito o ser humano. A visão da psicologia transpessoal sobre o ser auxilia o autoencontro, a autorrealização para nós seguir avantes. Aqui, Deus, Cristo e caridade sempre. Lá no pórtico, na frente da Federação Espírita Brasileira, nós vamos encontrar estas 3 palavras: Deus, Cristo e caridade. Então, no momento que nós visualizamos mentalmente esta luz, nós podemos acrescentar, alavancar esta nossa conexão com o universo, mentalizando Deus, mentalizando Cristo e pedindo aos dois que nos auxiliem a fazer da caridade o roteiro para a nossa própria vitória. Então, nós temos mais 150 lâminas, mas nós temos que parar porque cada um precisa ir para casa para mentalizar um pouco, relaxar um pouquinho. Nós vamos ficar nessas aqui hoje. Então, queremos agradecer a atenção de cada um dos senhores, das senhoras, e dizer que quando nós viemos ao Mãos Unidas em Cruz Alta, para nós é um motivo de grande alegria, um motivo de grande satisfação, e agradecemos do coração pela oportunidade desta noite. Muito obrigado a todos e que Deus ampare e ilumine a cada um. Obrigado. Então nós vamos fazer a prece a pedido do nosso querido irmão Genite. Então vamos juntos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, força imanente que impulsiona a todo o universo, Senhor. A vós queremos elevar o pensamento em gratidão, em súplica e em louvor.
louvando a sua grandeza, o seu amor. Queremos agradecer pelo milagre e pela bênção da vida, Senhor. Lhes agradecer por essa doutrina de luz que nos ilumina, que nos ampara, e vos pedir, abençoe esta casa de orações, Senhor, que ela possa continuar sempre com suas portas abertas para amparar a todos nós, os necessitados de luz e de amor. Ilumina, Senhor, a cada um de nossos irmãos desencarnados que aqui estão, necessitados de esclarecimento, de auxílio, Senhor. Iluminai, Pai amado, os amigos espirituais que aqui estão conosco. Pedimos especialmente por aqueles que nos acompanham nesta viagem, Senhor, que eles recebam o nosso amplexo de amor, de gratidão e de reconhecimento. Iluminai, Senhor, a cada um dos irmãos encarnados que aqui nos encontramos. Abençoa-nos a todos. Ilumina nossos lares, Senhor. Permita, Pai amado, que a nossa mente conduza as forças do coração, as forças do amor, rumo ao nosso próximo. E que então, abraçados, unidos pelas mãos dadivosas, possamos caminhar rumo a vós. Guia nossos passos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.